Glória a Deus, graças a Deus. Quero trazer uma palavra aqui nesta oportunidade. E todos nós sabemos que a palavra ela tem poder tanto de abençoar quanto de amaldiçoar. E o intuito dessa palavra também não é ganhar seguidor, não estou aqui como mercenário para ganhar like, dinheiro, nada disso, irmãos. E essa palavra não é para você, essa palavra é para todos nós. Quando digo palavra, eu estou tentando dizer para você que o próprio Jesus, ele nos deixou bem claro no livro de João, no capítulo de número 12, no verso de número 48, que no último dia a palavra dele há de julgar todos nós. E a gente está vivendo em um planeta Terra, planeta esse que foi Deus quem fez. Todos nós já ouvimos dizer, tem alguns que não creem, outros creem, e eu não estou aqui para discutir se você crê ou não crê. Eu estou aqui para dizer para você, nesta oportunidade que me ouve, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E lendo a Bíblia, eu me deparei com um texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo de número 39, de José dentro da casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar, eunuco de Faraó, ele comprou José das mãos dos ismaelitas. Ele comprou, ele pagou por José. E ele trouxe José para a sua casa para servi-lo como escravo. E todos nós já ouvimos a história de José, que José ele sai da sua casa, da sua tenda, a pedido do seu pai. No livro do Gênesis, capítulo de número 37, verso 13, a Bíblia vai nos dizer que Israel chama José e lhe dá uma ordem para que ele vá até Siquém, para ver como que estão os irmãos e assim o traga notícias para o seu pai. E a Bíblia nos informa que José, ele não desobedeceu o pai. A Bíblia nos informa que José ele não retrucou com o seu pai. José ele não disse para o seu pai que iria outra hora. Não. A Bíblia diz que José ele falou para o seu pai: eis-me aqui. E ele foi. E segundo a historiação, José ele vai percorrer 80 quilômetros até Siquém. Da tenda onde ele morava até Siquém, ele vai percorrer 80 km. E chegando na região de Siquém, José então ele vai avistar um varão. E ele vai perguntar para este varão: por acaso vocês não viram os meus irmãos por aqui? E este varão vai informar que ouviu entre os irmãos dele uma conversa. E a conversa era de que eles iam para Dotã. Então, segundo a historiação, José ele vai caminhar mais 25 quilômetros até Dotã para encontrar os seus irmãos. Ou seja, José ele vai percorrer 105 quilômetros debaixo de uma obediência, debaixo de uma ordem do seu pai. E o mais triste da história, vocês já sabem, vocês já ouviram dizer aqui,
José vai ser surpreendido pelos seus próprios irmãos. Eu quero dizer para você que está me vendo neste momento que todas as fases da nossa vida, todas as áreas que a gente venha sofrer, é difícil. Se eu perguntasse para alguém que já passou fome, que não tinha nada para comer, ele vai me dizer, não tem coisa pior do que passar por um momento de fome, de você procurar algo para comer e não ter. Se a gente perguntar para quem foi rejeitado, o rejeitado também vai dizer, não tem coisa mais difícil, mais terrível, ser rejeitado pelos próprios irmãos. Então José, acredito eu que foi um choque para o menino. Porque imagina ele ouvir dos seus próprios irmãos, até mesmo planejarem a própria morte do irmão. Sendo que ele estava ali, debaixo da obediência, ele só foi colher informação. Vocês estão bem, meus irmãos? Como que vocês estão? Precisa de alguma coisa? Papai está preocupado. Só que o menino vai puxar a cisterna. O menino vai passar por quase um momento que poderia ter morrido na mão dos próprios irmãos. Sendo que família é para cuidar. Família é para viver em união. Não em desunião. Mas não foi o que aconteceu com esse garoto da Bíblia. Então ele, após puxar a cisterna, ser jogado num poço, ele é retirado. E ele é vendido. E eu não consigo encontrar na Bíblia José murmurando. Eu não consigo, a Bíblia não diz para mim que no percurso ali de Dotão, onde ele estava até o Egito, ele tentou fuga. Ele tentou ludibriar os seus compradores, a caravana do ismaelita. Pelo contrário, José, ele vai sendo levado pela arrogância dos irmãos, pela sua venda até chegar no Egito. Ele chega no Egito, um garoto longe do seu pai. Ele já tinha passado pelo processo de perca, porque ele já tinha perdido a sua mãe. É um menino que está sendo marcado por traumas. É um garoto que está sendo marcado por momentos difíceis de se passar na vida. Mas eu não consigo ver ele murmurando no seu momento. Eu não consigo ver ou ler na Bíblia ele pedindo a morte. Eu não consigo ler na Bíblia ele pedindo para desistir de viver, porque as coisas só estão dando errado para ele. Então, Potifar comprou ele da mão dos ismaelitas e trouxe para dentro da sua casa para servi-lo. E a Bíblia diz que tudo que José, ou glória, ele fazia, tudo aonde ele colocava a mão, Deus abençoava. Mas espera aí, o menino está longe do pai. O menino foi rejeitado pelos seus irmãos. E daí? Ele está debaixo da obediência ainda. Mesmo que as coisas não deram certo para ele, ele não desistiu de obedecer a Deus. E o que me chama a atenção é que Deus, segundo a Bíblia, Deus, ele vai abençoar a casa de Potifar e o campo por amor a José. Agora entenda uma coisa, você que me ouve. Dentro da casa de Potifar, diz a Bíblia que a esposa de Potifar vai colocar os seus olhos em José. E a Bíblia diz que José, ele era formoso de parecer. Ele era formoso à vista. Ele era o tipo de jovem que, se alguém olhasse para ele, dizia: elegante, boa pinta, semblante,
bonito. Só que tem um porém. José, ele tem um particular com Deus. Ele tem uma intimidade com Deus, intimidade que não se compra com dinheiro, intimidade que não se compra porque eu sou formado, porque eu sou graduado. Não. Intimidade que ele comprou com sinceridade diante de Deus. E a Bíblia diz que a esposa de Potifar, a cada dia, começa então a liberar uma palavra para José. E a palavra que ela vai liberar para José é: deita comigo. Ela estava querendo um momento de prazer. Mas peraí, ela não era casada? Era. Sim, com Potifar. Mas por que então que ela estava querendo procurar prazer? Por que então que ela estava querendo trair o seu esposo? Mas por que então que ela estava querendo adulterar com o garoto? Será que é porque o garoto era bonito? Será porque que ela queria esse momento com esse rapaz José? Eu te digo, é que eu aprendo aqui neste texto que José, ele é um rapaz bonito. A Bíblia me diz isso, tá? Não é heresia, é a Bíblia dizendo para mim e para você que ele era formoso à vista. E segundo a historiação, alguns historiadores dizem que a esposa de Potifar, ela também era bonita. Só que existe uma grande diferença entre os dois. Primeiro, tem que ser bonito por fora. Não tem problema ter beleza, se arrumar bem, ser bonito. Isso é chique, problema nenhum. Só que, além da boniteza externa, a gente tem que ser bonito por dentro. Sabe por quê? E como eu consigo ser bonito por dentro? Sabe de que forma? Mantendo o ambiente limpo, mantendo um ambiente descontaminado. Lembra de Daniel quando ele chegou na Babilônia? Quando Daniel chegou na Babilônia, a primeira coisa que ele se preocupou foi: eu não posso estragar o templo do Espírito de Deus. Manda chuchu pra cá, manda abobrinha, deixa eu tomar água. O manjar do rei, a vista olhando é bom, hein? Sabe aquele manjar que a gente olha e aquele cheiro de comida nos atrai? É bom. Só que tem um porém. Foi oferecido a ídolos. Eu não posso me alimentar. Então eu preciso de legumes e água. Mas para que legumes e água? Para me manter o templo do Espírito puro dentro da casa de Potifar. José, formoso à vista, porém com seu interior lindo. Esposa de Potifar, externamente linda, internamente podre. Atitudes de quem está podre por dentro. Vai procurar adulterar, vai procurar mentir. O texto diz que a primeira mentira que ela libera é para os empregados do seu esposo. Ó, o hebreu que vocês trouxeram aí, mentirosa.
Ele veio para deitar comigo. Aí eu gritei. Característica de quem por fora é bonito. A aparência tá, ó, chique. Mas por dentro... Característica de quem bonito por fora, lindo por dentro. Pecaria eu contra Deus? Olha o diálogo que está acontecendo dentro da casa de Potifar. Olha o que esse rapaz está liberando. Olha a preocupação dele. Ele neste momento, ele poderia dizer: eu fui maltratado, rejeitado, jogado na cisterna. Ele poderia dizer: eu fui vendido, desvalorizado, ninguém gosta de mim, eu nasci para sofrer. Eu vou catar esta mulher de Potifar mesmo. Eu vou aproveitar, só tá eu e ela aqui, não é? Mas olha a preocupação de José. José, então, sabe o que ele vai dizer para ela? Pecaria eu contra, oh glória, o meu Deus? Ponto de interrogação. Quem é puro por dentro está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito, quando ouve uma palavra de convite para pecar, para errar, para cometer corrupção, para cometer fornicação, para cometer adultério, a palavra é: pecaria eu contra o meu Deus? Não. Quem está cheio por dentro, bonito por dentro, sabe qual é a atitude? Eu vou correr. Eu vou correr. Eu prefiro correr, mas manter a minha comunhão com Deus, do que deitar com você e perder a minha comunhão com Deus. Aí a palavra. Escute, você que me ouve, essa palavra não é para você, é para mim, é para nós, é para todos nós. Eu não vim liberar a palavra para se aparecer em rede social, mas eu vim dizer para você como que está o teu interior. Quem habita dentro de você? Será que é o Espírito Santo de Deus? Ou será que é o espírito imundo? Eu não sei, você sabe, porque você se conhece, mas de uma coisa eu sei: se você quiser, se você estiver sujo e quiser ficar limpo, o sangue de Jesus, ele nos lava e nos purifica de toda iniquidade. Olha o que o apóstolo Paulo, ele escreveu em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Eu vou ler para você nessa oportunidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora são quase 2 horas da madrugada e eu estou aqui para dizer para você que Jesus está de braços abertos para dizer para você: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, todos que estão sobrecarregados, todos que estão amarrados, todos que estão algemados, todos que estão no mundo do vício, todos que estão no mundo da droga, todos que estão no mundo da prostituição, todos que estão no mundo do tráfico, do furto, da jogatina. Jesus está dizendo para você: vinde a mim, que eu vos libertarei. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12, eu vou estar lendo aqui nesta madrugada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas,
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um corpo como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz? Faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Eu termino a minha fala dizendo para você, por José ter sido fiel a Deus, por José ter mantido seu interior puro, sem contaminar, com prostituição, com adultério, ele pagou um alto preço. Ele foi preso, mas não tem problema não, que a vida de José não terminou atrás do cárcere. A vida de José, Deus honrou, o tempo passou, mas no momento certo, Deus deu para ele o melhor emprego, Deus deu para ele esposa, Deus deu para ele unção, graça, sabedoria, Deus deu para ele filhos, e a vida dele não terminou nas externas. E José, ele deixou bem claro, repare que quando os filhos dele nasceu, quando os filhos de José nasceu, quando o primeiro filho dele nasceu, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 41, e no verso de número 51, escuta o que ele falou. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus fez-me esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Escute isso. Quando nasce o seu segundo filho, versículo de número 52, José disse, e chamou o segundo filho Efraim, que quer dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe o que ele está tentando dizer aqui? Ele esqueceu o seu passado triste. Então, se você quer crescer espiritualmente no seu ministério, se você quer crescer, você tem que esquecer, Esqueça para poder crescer, esqueça para poder subir, esqueça o seu passado de trauma, de lutas, de guerra, de brigas, de violência, e você vai crescer, crescer, crescer. Deus te abençoe. Reflita sobre esta palavra. Você nasceu para vencer e Jesus te ama. Deus abençoe.